Pessoal, então, muito bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula, né? Então, semana que vem vamos fazer a nossa primeira prova. Vocês têm alguma dúvida da parte de estequiometria? Hã? A gente tá. Não estou discutindo. Era sempre a mesma coisa, era o número de mols. Depois você me mostra. Pessoal, então tem uma coisa também que eu percebo que, como é o primeiro semestre de vocês, às vezes vocês ficam meio assim preocupados. Professor, eu posso perguntar, desculpa incomodar. Não se preocupa, tá? Eu estou aqui para isso. No momento a gente está sem monitor de química geral, mas vocês podem tirar dúvida direto comigo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tem aquele. Você pode falar no Teams, no privado comigo, né? Então, você pode falar ali no privado comigo, é como se fosse um WhatsApp, sabe? Aliás, quando eles introduziram o Teams na universidade em 2019, era para como se fosse, tipo assim, um WhatsApp institucional, para vocês falarem comigo, que é um aplicativo que você põe no celular, né? Acho que a maioria das pessoas está sempre com o celular na mão, né? Então, assim, eu estou fazendo exercício aqui, eu estou com uma dúvida, eu não sei se eu estou desenvolvendo corretamente. Você já vai lá, já tira uma foto do que você fez, sei lá, professor, olha, eu fiz assim, tá aqui o jeito que eu resolvi, não tô conseguindo chegar no resultado. Eu já vou lá, te respondo, se for o caso, eu faço também no caderno e falo, foi aqui que tu errou e mando foto para vocês, tá? Então, assim, não precisa ter, então vocês não precisam se preocupar, tá? Se tiver qualquer dúvida quanto à disciplina, você pode vir falar comigo, tá? Pode falar pelo aplicativo. E também depois da aula, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Então a gente terminou a parte de cálculo estequiométrico. Agora a gente vai começar a fazer a parte de ligações químicas. Lembra que eu falei para eu tô nas primeiras aulas eu fiquei falando para vocês dos principais cátions e ânions que os elementos químicos podem formar, né? Agora a gente vai discutir também as ligações que eles podem fazer. Então a gente vai discutir as ligações que eles podem fazer. Então, se vocês forem lembrar, no primeiro dia de aula, eu cheguei aqui e falei, vocês têm os metais, vocês têm os semimetais e os não metais. Os não metais, eles têm tendência a compartilhar os seus elétrons e fazer ligações covalentes. Os metais, por sua vez, eles têm tendência a perder os seus elétrons, né? Alguns não metais também têm a tendência de receber elétrons e formar ânions. Os semimetais têm propriedades intermediárias, né? Tem propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Então, eu apresentei para vocês também aquele modelo super rudimentar do átomo, que é o modelo de Rutherford. Eu falei para vocês que vocês têm o núcleo do átomo e a nuvem eletrônica. Eu falei que no núcleo do átomo você tem prótons e nêutrons, né? Você representa cada um dos átomos pelo seu número de prótons, né? Então, o hidrogênio tem um próton, é o número 1. O hélio tem 2 prótons, é o número 2. O lítio, 3 prótons, o número 3. Né? E os elementos são distribuídos na tabela periódica de acordo com o seu número atômico. Então, no núcleo, você tem prótons e nêutrons. Toda a massa do átomo está no núcleo. Você imagina que se o núcleo for do tamanho de uma maçã, a nuvem eletrônica é do tamanho do estádio do Maracanã. Então, você imagina que todo o volume do átomo está na nuvem eletrônica e toda a massa está no núcleo. Você diz por definição que o próton tem uma carga positiva e nessa nuvem eletrônica você tem o elétron que tem carga negativa.
Não é que o elétron não tenha massa. A massa do elétron é desprezível comparada à massa do próton e do nêutron, então a gente assume que toda a massa está no núcleo. Eu falei que os elétrons estão nessa nuvem eletrônica e que eles são extremamente importantes, porque cátions, o elemento químico vai formar quando perder os elétrons, ânion, quando ele ganhar mais elétrons na nuvem eletrônica, e ligações covalentes quando eles compartilharem esses elétrons. Mas em momento algum eu falei como é que esses elétrons estão ordenados. Esses elétrons estão ordenados dentro da nuvem eletrônica. Existe aquele modelo de Bohr, por causa da... Vocês estão fazendo física, né? Vocês estão vendo aquele modelo da gravitação? Por exemplo, o satélite, né? Por que o satélite ele não cai? O satélite ele está em órbita com a Terra, ele fica dando voltas em torno da Terra da mesma forma que a Terra dá voltas em torno do Sol. A Lua, ela fica dando voltas em torno da Terra, ela é um satélite natural. Por que a Lua não vem e não se funde com a Terra? Por que ela não cai? Por que a Lua não cai? Isso é coisa de física, né? Mas enfim, você tem aquele modelo das órbitas. Você fala que um corpo está em órbita com o outro, você fala que a força gravitacional é o suficiente para não deixar ele se afastar, né? Mas também não é o suficiente para fazer que ele se atraiam de maneira a se conectar aos dois corpos. Então é por isso que um satélite não cai, e é por isso que a Lua não cai dentro da Terra. Então, o Bohr pegou esse modelo das órbitas, então você imagina que você tem um planeta, então você imagina que você tem um planeta, e aqui você tem a Lua natural dele em órbita com o planeta. Então, ele pegou esse modelo das órbitas da mecânica clássica e tentou estender para descrever o comportamento dos elétrons. Então, ele falou, então os elétrons eles estão em órbita com o núcleo do átomo, né, como se fossem satélites naturais, né? Se vocês estudaram os planetas lá no ensino médio, você imagina que planetas como Marte, né, tem várias luas naturais. Então ele fez aquele modelo, né, com os elétrons como sendo as luas, né, de um planeta. Ele pegou totalmente o modelo da mecânica clássica. Só que se você for imaginar, esse modelo não é válido. Por quê? Porque o núcleo do átomo ele tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Você não pode ter dois corpos carregados, um dando volta em cima do outro, né? Que isso daí você imagina que é diferente, né? O modelo da mecânica clássica para esse modelo eletrostático. Então, mais tarde vieram o pessoal da mecânica quântica e desenvolveu a probabilidade de você encontrar o elétron numa dada região do espaço. Então, você já deve ter visto depois eu passo para vocês, tem no livro didático, né, a parte da... tem o livro didático, tem o formato dos orbitais, né, mas basicamente você imagina o seguinte, vai fazer um mapa de probabilidade de te encontrar. Então, tem um espaço, aí você imagina que de manhã você está na aula de química, então a maior probabilidade de te encontrar no espaço é naquela região durante aquele horário. Então você imagina que os orbitais nada, tipo assim, você fala, o orbital S ele é esférico. Aí você vê, tá, mas ele é esférico, mas o que isso quer dizer? Então você imagina que naquela dada região do espaço a probabilidade é maior de você encontrar o elétron. O orbital P tem o plano nodal. O que aquilo é? Quer dizer que naquela região você não tem probabilidade de encontrar o elétron. Então, ali são as probabilidades de você encontrar o elétron numa dada região do espaço. Então, o modelo de Bohr era totalmente adaptado à mecânica clássica, não funciona para nenhum átomo. Não dá certo por causa disso, porque você imagina que o núcleo está carregado, o elétron tem carga negativa. Você nunca vai ter um corpo carregado dando em órbita com outro corpo carregado, né? Isso daí libera energia. Então você imagina que se isso acontecesse, o átomo ia explodir, né? Enfim,
Então, você imagina que você tem os orbitais moleculares. Eu falei que no ensino médio eu vi praticamente nada de química. Aí, quando aparecia o professor de química, falava, vamos fazer a distribuição eletrônica, né? Aí começava, né? Aí você tinha você começava a fazer aquela distribuição eletrônica. Você tem o orbital S, que ele tem um formato esférico. Você imagina que você pode colocar 2 elétrons no orbital S. E aí você tem o orbital P, né? Você imagina que é um nível eletrônico, você tem 3 orbitais no orbital P. Você pode colocar 6 elétrons no orbital P. Então você tem o orbital P, então você imagina que você pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você representa o elétron, você imagina que você pode pôr 2 elétrons em cada orbital, e você representa essa setinha para cima, a setinha para baixo com o número de spin do elétron. Tá? E você tem os orbitais D, que eles têm 5 orbitais. Então você pode colocar 10 elétrons no orbital D. É que eu falei, tem professor de ensino médio, vai fazer distribuição eletrônica. Não tem o menor sentido você fazer distribuição eletrônica. Porque o que você precisa saber é os elétrons que estão na camada mais externa do átomo. Só isso que você precisa. Né? Então, voltando lá no nosso primeiro dia de aula, você tem a família 1A. Eu falei para vocês que o hidrogênio ele é um elemento que ele pode ser colocado numa família à parte da tabela periódica, porque ele tem propriedades totalmente diferentes dos demais elementos da tabela periódica. Né? Então você tem aqui o hidrogênio, você tem o lítio, você tem o sódio e você tem o potássio. Lá no final da tabela periódica, né, lá no final da tabela periódica, na família 8A, você tem o hélio. Né? Então, você imagina, esse daqui é o primeiro período da tabela periódica. Você imagina que o hidrogênio tem o número atômico 1, o hélio tem o número atômico 2. Se você for fazer na distribuição eletrônica, você lembra que o número de elétrons é sempre igual ao número de prótons. Então, se você fizer a distribuição eletrônica, você chega aqui no hidrogênio, você vai colocar um S1. Né? E você imagina que o S é o formato do orbital que ele está, que é um orbital S, P, D, F, né? Se bem que a gente nem trabalha nesse curso com os lantanídeos e os actinídeos, né? Você imagina que os elementos atômicos, né? Urânio, pascálio, tório, né? Eles são todos actinídeos. Aí você imagina que os elétrons da camada mais externa deles estão em orbitais F também. Né? Mas a gente nem chega a discutir isso nesse curso, que ele é um curso bem introdutório. Né? Então você imagina que se você for fazer a distribuição eletrônica, você começa no hidrogênio, 1s1. Aí você continua, você chega no hélio, 1s2. Você imagina que, eu já falei para vocês, o S é o formato do orbital, né? E o 1 é o número quântico principal, que também é o período que ele está na tabela periódica. Né? Então, você imagina assim, então tem que fazer distribuição eletrônica? Não. Você imagina o seguinte, o hidrogênio, 1s1. O que isso quer te mostrar? Que ele tem um único elétron. Ele está pintado de que cor na tabela periódica? De amarelo, né? Quer dizer que ele é um não metal. Tá, então quais são as propriedades do hidrogênio, sabendo que ele tem um elétron na camada mais externa? Você imagina que toda a química orgânica, eu falei que a gente não vai ver química orgânica nesse curso, mas vocês já devem ter visto alguma coisa. Qual que é o princípio de toda a química orgânica? Você ter ligação carbono-hidrogênio. Então você imagina que o hidrogênio ele faz ligação covalente e você tem praticamente todo elemento que tem carbono também tem hidrogênio. Então você imagina que se existem milhões e milhões de substâncias conhecidas
na química orgânica, né, que tem ligação carbono-carbono, carbono e hidrogênio. Então, você imagina que o carbono faz uma ligação covalente, como? Ele compartilha esse único elétron que ele tem. Eu falei para vocês dos ácidos também na nossa primeira semana de aula. Lembra que eu falei que a gente tem a classe dos ácidos halogenídricos, onde o hidrogênio se combina com o halogênio, né? Então, você tem o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Então, você imagina que o hidrogênio também ele perde esse único elétron que ele tem para formar H+, né? Então, você imagina que o hidrogênio ele pode compartilhar esse único elétron que ele tem para fazer uma única ligação, e ele também pode perder esse único elétron que ele tem. E ele também pode perder esse único elétron que ele tem para formar o que a gente conhece por ácidos, né? O H+. Né? Lembra da primeira aula? Eu falei dos ácidos halogenídricos e eu falei da classe dos oxiácidos. Tá? Então, ele tem um único elétron, ele pode compartilhar e ele pode perder. Eu não falo que o sonho de todo elemento é ser um gás nobre, né? Que o gás nobre ele tem 8 elétrons na camada mais externa. Né? Então, você imagina que o hidrogênio também ele pode ganhar um elétron para ter a configuração eletrônica do hélio. Tá? Que é o que a gente chama de hidreto. Então, ó, você imagina que você tem um hidrogênio, ele pode ganhar um elétron para formar o hidreto, que é o H-. Você imagina que quando o hidrogênio reage com metais alcalinos, por exemplo, você tem um hidrogênio que reage com o sódio. Aí você forma o hidreto de sódio. Você imagina que o metal alcalino tem tanta tendência a doar um único elétron que eles têm, que eles reagem com hidrogênio e formam esses sais que a gente chama de hidretos. Né? Você imagina que um hidreto ele vai se dissociar. Perdão, você tem aqui um hidreto, ele vai se dissociar para dar um cátion e o ânion, que é H-. Tá? Então, se a gente for fazer a distribuição eletrônica de cada um dos elementos da família 1A, se a gente for fazer a distribuição de cada um desses elementos, você imagina que a distribuição eletrônica do lítio vai ser a distribuição eletrônica do hélio, 2s1. A distribuição eletrônica do sódio vai ser o gás nobre que vem no segundo período, 3s1. A do potássio vai ser o gás nobre que vem no período superior, 4s1. Então, você imagina que todos os elementos que são alcalinos terrosos, todos os metais alcalinos terrosos estão na família 1A. Se eles têm essa distribuição eletrônica gás nobre, o número quântico principal é o período que eles estão na tabela periódica, né? Então, você imagina que o lítio está no segundo período, ou na segunda linha da tabela periódica, então vai ser 2s1. O sódio está na terceira, 3s1. Então, você imagina que todos eles vão ter um único elétron na camada mais externa. Então, é por isso que eu estou desde o começo do curso falando, ó, lembrem-se que os metais alcalinos, eles sempre doam um único elétron que eles têm. Eles estão sempre presentes na natureza na forma de cátions monovalentes, é por causa disso. Porque o único elétron que eles têm no orbital S deles, eles perdem para adquirir a configuração de gás nobre. Então, você imagina que por processos industriais, né, que a gente chama de eletrólise, né, mais tarde vocês vão ver isso nas engenharias, né, que é um processo industrial que você faz a reação correr no sentido contrário, que ela ia correr espontaneamente. Né. O homem consegue preparar metais alcalinos. Né.
Então, por exemplo, pelo processo de eletrólise, o homem consegue preparar o sódio metálico, né? Então, você consegue preparar lítio, sódio, potássio metálico. Você imagina que, nesse caso, então, os elementos alcalinos eles vão ter um elétron na camada mais externa. Eles têm tanta tendência a doar esse elétron que eles têm na camada mais externa, que, por exemplo, você tem que guardar esses metais em óleo mineral. Por que você tem que guardar em óleo mineral? Porque ele queima espontaneamente em contato com a atmosfera, né? Então, por exemplo, é que custa caro esses metais, né, de sódio, lítio e potássio, né? Mas, por exemplo, a gente vai no laboratório, no curso de química inorgânica que eu dava, a gente estudava os metais alcalinos. Então a gente ia no laboratório, tirava a pedra de sódio, uma pedrinha de lítio pegava uma pedra de sódio, uma pedra de lítio, tirava do óleo mineral, cortava um pedacinho. Você cortava esse pedacinho, deixava ele exposto à atmosfera, ele entrava em combustão. Ele reage espontaneamente com o oxigênio que está na atmosfera. E aquela reação clássica que é o quê? Você jogar ele na água e ele explode, né? Por que você acha que você joga um pedacinho de sódio na água e ele explode? Porque ele tem tanta tendência a doar esse único elétron que ele tem para adquirir a configuração de gás nobre, que ele reduz a água, né? Então, por exemplo, você imagina que a água pode ser reduzida, né? Então você coloca duas águas, que vai virar hidrogênio e 2 OH-. Né? Para você balancear essa semi-reação aqui, você coloca 2 elétrons, aí você precisa de 2 sódios. O que acontece é que os metais alcalinos, se você jogar ele em água, tem essa explosão porque a reação libera muito calor e também porque o hidrogênio é explosivo. Então, o que acontece é a redução da água com a liberação de hidrogênio, né? Você pode imaginar, então, que você tem o metal alcalino, que vai reagir com a água para liberar hidrogênio e hidróxido. Isso aí é uma propriedade dos metais alcalinos. Eles têm tanta tendência a doar esse elétron deles. Se você jogar ele na água, ele explode, porque ele reduz a água. Tá? É o processo de redução da água. Aí a gente tem a família 2A. A gente começa com o berílio, com o magnésio, com o cálcio, com o estrôncio e com o bário. Né? A gente começa na família 2A. Então você imagina que na família 2A vai acontecer a mesma coisa. Você imagina que você tem no caso do berílio, ele vai ter a configuração eletrônica do hélio, 2s1. E assim sucessivamente, né? 3s1, 4s1, 5s1, 6s1. E assim sucessivamente. Desculpa, né? Só que ele vai ter 2 elétrons agora na camada mais externa. Ele vai ter 2 elétrons na camada mais externa. Então você imagina que eles vão querer perder, que os metais alcalinos terrosos vão querer perder esses 2 elétrons que eles têm na camada mais externa para formar cátions divalentes. Né? Então lembra que eu falei para vocês, todos os metais alcalinos terrosos, eles têm tendência a formar cátions divalentes. Justamente por isso, por perder os elétrons que eles têm os 2 elétrons que eles têm na camada mais externa. Então, por exemplo, o cálcio, ele sempre forma cátions divalentes. Então, por exemplo, você tem o hidróxido de cálcio. Você tem, por exemplo, o sulfato de cálcio. Tá? Lembrando que eles sempre vão formar cátions divalentes. Óxido de cálcio. E se você chega mais à frente na família 3A, desculpa. Você chega na família 3A,
você chegar na família 3A, você vai ter o primeiro, que é o boro, né? Você tem aqui a tabela periódica, você vai ter o boro, o alumínio, o galho, o índio e o talho. Você imagina que eles sempre vão ter a configuração de gás nobre, né? 2S2, 2P1. Então, você imagina que eles sempre vão seguir essa regra. Você imagina que todos eles vão ter a configuração eletrônica NS2, NP1, onde o N é o número quântico principal, que é o período que eles estão na tabela periódica. Esse daí é o período que eles estão na tabela periódica, né? Então, por exemplo, se eu falo para você do talho, né? Então você imagina que o talho ele está ali no quinto período da tabela periódica. A distribuição eletrônica do talho vai ser o gás nobre que o precede, que é o xenônio, né? E 5S2, 5P1. Se você clicar também na tabela periódica que você tem online, você já vê na hora a distribuição eletrônica. Então, não tem erro de distribuição eletrônica. Eu lembro que quando eu fiz ensino médio, o professor era assim, qual que é a química do talho? O talho tem número atômico 81, então você não tem que fazer a distribuição eletrônica inteira, começando do 1S1. Aí era bom que ele batava a aula inteira. Eu vou deixar vocês fazendo, né? Ele pegava o jornal, sentava na mesa dele e ficava lá lendo. Ele terminava a aula, a gente não tinha conseguido fazer a distribuição eletrônica inteira, né? Então você imagina que, eu quero saber quais são as propriedades do talho, né? Você não precisa fazer a distribuição eletrônica 1S1, 2S2 e assim vai. Só de você saber a família que ele está, você já sabe que ele tem 3 elétrons na camada mais externa. Aí você vai falar assim, professor, tá bom, então pelo que você vem me falando até agora, você vai me dizer que todos esses elementos, né, eles estão na família 3A. Você imagina que o número da família também, eu já falei em aulas anteriores para vocês, diz o número de elétrons que ele tem na camada mais externa. Isso daí vai dizer o número de elétrons que ele tem na camada mais externa. Então você vai falar, então os metais, então você imagina que o alumínio, o galho, eles vão sempre formar cátions trivalentes, né? Por exemplo, você vai escrever a forma do óxido de alumínio, porque ele tem o estado de oxidação dele é mais 3, né? Ele forma sempre cátions trivalentes. Você tem o hidróxido de alumínio, né? Você tem o hidróxido de alumínio, né? E o talho? Quais seriam os principais estados de oxidação dele? Você imagina que o talho, você imagina que tem um detalhe. Quando você vai descendo na tabela periódica, os níveis de energia entre o orbital S e P começam a aumentar. Então, você imagina que para o alumínio, por exemplo, ele está no terceiro período, a diferença de energia que ele tem de um orbital S para um orbital P é muito pequena, essa diferença de energia. Então, ele não consegue perder só os elétrons no orbital P, por exemplo. Ele perde todos os elétrons dele. Agora, quando você chega nos elementos mais pesados da tabela periódica, você tem aquilo que a gente chama de efeito do par inerte. Você imagina que tem muita diferença de energia já entre um orbital S e um orbital P. Então, você imagina que o talho ele consegue perder só os elétrons que ele tem no orbital P e formar um cátion monovalente. Tá? Então, você imagina que o principal estado de oxidação do talho é mais 1. Então, o talho ele pode ter estado de oxidação mais 1 e pode ter estado de oxidação mais 3. Então, por exemplo, se eu for falar, cloreto de talho, então tenho que falar qual dos dois estados de oxidação eu tenho. Se eu só falar cloreto de talho, você não vai saber se eu estou falando dessa espécie ou se eu estou falando dessa espécie. Esse é o efeito do par inerte. Tá? E por que ele pode ter 2 estados de oxidação e o alumínio, o galho, o índio não pode?
Porque a diferença de energia entre um orbital S e P nos primeiros períodos é muito pequena, então ele não consegue perder só os elétrons no orbital P, ele perde todos. Isso também vai acontecer na família 4A, diga. Não. É por causa da diferença mesmo de energia que tem nos orbitais. Quando o número quântico principal aumenta, a diferença entre os orbitais começa a ser maior. Você imagina que a diferença de energia que tem de um orbital 3s, de um orbital 2s para um orbital 2p é muito pequena. Só que a energia que tem, a diferença de energia que tem de um orbital 5s para um 5p já é muito maior. Tá? Então a gente continua, aí a gente vai chegar na família 4A. Então a gente chega na família 4A, a gente vai ter o carbono, a gente vai ter o carbono, o silício, o germânio, aí a gente vai ter o estanho e o chumbo. Vocês já devem estar lembrados. Então, se você olhar nas cores que você tem na tabela periódica, você já vai ver que o carbono, agora sim, a gente começa a ter não metais, né? Você imagina que o carbono é um não metal, o silício é um semimetal, germânio, estanho são metais. O germânio também é um semimetal. O germânio também é um semimetal e o estanho e o chumbo são metais. Tá? Mas você imagina que a propriedade metálica mais interessante é do silício. Tá? Depois eu vou falar o caso específico do silício para vocês. Então, você já deve saber que o carbono, né, ele faz 4 ligações. Então, você imagina o seguinte, você tem qual que é a distribuição eletrônica da camada mais externa do carbono. Você imagina que você vai ter 2s2, 2p2, né? E o gás nobre que o precede. Você imagina que todos os elementos nessa família vão ter configuração eletrônica ns2, np2. Então, se a gente for falar só das propriedades metálicas, né, que é o número de elétrons que você pode perder, você imagina que você tem aqui, 2 elétrons no orbital P e 2 elétrons no orbital S. O carbono, ele tem sempre a tendência a compartilhar os seus elétrons. Mas você imagina o seguinte, que se ele estiver ligado com o oxigênio, você vai assumir, né, que ele perdeu 2 elétrons para um oxigênio. Então você pode pensar o seguinte, qual que é o que acontece no monóxido de carbono e o que acontece no dióxido de carbono? Ele pode perder, ele tem estado de oxidação aqui mais 2 e mais 4. Lembra que eu falei que um oxigênio, quando você está ligado com o oxigênio, né, o oxigênio é menos 2. Então você imagina que quando o carbono liga com o oxigênio, ele perdeu os elétrons do orbital P. Quando ele liga de novo com outro oxigênio, ele perdeu os elétrons do orbital S. Então é por isso que ele tem estado de oxidação mais 2 e mais 4, como no dióxido de carbono e no carbonato. Isso pensando que ele está perdendo os elétrons dele, né? Depois a gente vai ver a ligação molecular. Você imagina que o germânio ele tem tendência, ele não tem a tendência de, se você olhar na tabela periódica do PubChem, vai aparecer que ele tem estado de oxidação mais 2 e mais 4. Tá? Mas você imagina que a diferença de energia entre os orbitais S e P do germânio é muito pequena. Tá? Então você imagina que normalmente o germânio vai perder os 4 elétrons que ele tem e ter o estado de oxidação mais 4. Tá? Você pode até ter essa espécie aqui, o cloreto de
germânio. Só que você imagina que você nunca vai ter em solução aquosa um cátion que vai ter carga maior do que 3. Então, assim, você pode até comprar de maneira comercial o cloreto de germânio, mas se você jogar ele em água, ele hidrolisa na hora e vai virar o óxido de germânio. Laboratório de ensino é interessante quando a gente trabalha com estanho. Você pode comprar também, é barato para aula de laboratório, você pode comprar o óxido de estanho 2 e o óxido de estanho 4. Então, você imagina que partindo desse princípio que eu posso perder só os elétrons no orbital P ou só os elétrons no orbital S, você imagina o quê? Quais são os principais estados de oxidação de estanho e chumbo? Você imagina que eu posso ter os estados de oxidação mais 2 e mais 4. Né? Eu posso ter os estados de oxidação mais 2 e mais 4 para o estanho. E para o chumbo também eu posso ter os estados de oxidação mais 2 e mais 4. Mais 2 por quê? Porque eu perco só os elétrons no orbital P, e mais 4 por quê? Porque eu perdi os 4 elétrons que eu tenho. Então é por isso que é bom você saber a distribuição eletrônica. Né? Se você for fazer o diagrama das caixinhas, se eu for fazer aquela distribuição eletrônica nas caixinhas, você imagina que todo elemento da família 4A, ele vai ter distribuição eletrônica, né? NS2, NP2. Então, você imagina que no orbital S você cabe 2 elétrons, então você vai colocar 1, 2 elétrons. No orbital P, você pode receber até 6 elétrons, mas quando você começa a distribuir os elétrons nos orbitais, você sempre vai preencher os orbitais antes de começar a emparelhar. Então, você imagina que todo elemento da família 4A vai ter essa distribuição eletrônica. Tá? Então, você imagina que o que pode acontecer, então? Todos eles têm essa distribuição eletrônica. Aqui os orbitais S e aqui os orbitais P. Então, você imagina que eu posso perder só os elétrons que estão no orbital P. Eu não vou conseguir perder um único elétron no orbital P, eu vou ter que perder os dois, a diferença é muito pequena. Então, eu posso perder só os elétrons no orbital P, aí eu vou ter um estado de oxidação mais 2. Ou eu posso perder os 4 que eu tenho, que aí eu tiro os elétrons que eu tenho no orbital S, e aí eu vou ter um estado de oxidação mais 4. Aí eu vou ter um estado de oxidação mais 4. Então, uma coisa que eu falo que é interessante é que você pode comprar, é baratinho, você pode comprar o óxido de estanho 2 e você pode obter o óxido de estanho 4. Você imagina que se você coloca no vidro de relógio um pouquinho de óxido de estanho, ele começa a queimar sozinho. Ele começa a queimar sozinho. Ele tem tanta tendência a perder então você imagina que a distribuição eletrônica dele é essa daqui, do estanho. Quando ele forma o óxido de estanho 2, ele perdeu os elétrons no orbital P. Como a diferença de energia entre um orbital S e um orbital P é pequena, o que vai acontecer? Ele vai entrar em combustão ou em contato com o ar. Ele tem tanta tendência a perder os elétrons que sobraram no orbital S. Então, você imagina que o principal estado de oxidação do estanho é o estado de oxidação mais 4. E quando você fala no chumbo, o que vai acontecer? A diferença de energia entre os orbitais S e P para o chumbo também começa a ser grande. Então, você imagina que o principal estado de oxidação do chumbo é mais 2, por causa do efeito do par inerte. Então, você tem aqui 2 elementos, os 2 são metais, os 2 estão na família 4A. Os 2 têm tendência, esses 2 elementos, eles estão na mesma família, só que o principal estado de oxidação do estanho é mais 4, e o principal estado de oxidação do chumbo é mais 2. Tá?
Aí vocês lembram, né, que você pode até ter um sal, por exemplo, eu posso até conseguir de maneira o estanho. Eu consigo comprar o iodeto de estanho 4. Eu posso até fazer em laboratório o iodeto de estanho 4. Só que você imagina que se eu colocar ele em água, ele nunca vai formar um cátion desse tipo aqui, ó, com estado de oxidação maior do que 3. Então, se eu jogar ele em água, ele vai se hidrolisar, vai virar o óxido de estanho 4. Então, ele é muito bonitinho, ele tem uma coloração avermelhada, o iodeto de estanho. Se você joga ele em água, ele se dissolve completamente e você vê no fundo do frasco a formação de um precipitado branco. Esse precipitado branco é o óxido de estanho 4. Tá? Então, imagina que você tem dois metais na mesma família, né? Só que por causa do efeito do Parinet, o principal estado de oxidação do estanho é mais 4 e do chumbo é mais 2. Agora, quanto à ligação covalente, que tipo de ligação covalente você acha que o carbono faz? Que tipo de ligação covalente vocês acham que o carbono faz? Então, você tem aqui o carbono, você sabe que a distribuição eletrônica dele é essa daqui. Ele vai ter 2 elétrons no orbital S e vai ter 2 elétrons no orbital P. Quantas ligações vocês acham que o carbono faz? Você deve lembrar do ensino médio que ele faz 4 ligações. Ele está na família 4A, ele tem 4 elétrons na camada mais externa. Você imagina, mas você vai falar, tá, mas olha só, ele só tem 2 elétrons emparelhados, então era para ele fazer só 2 ligações, né? A gente fala que ele combina esses orbitais S e P de maneira que eles tenham a mesma energia. É a hibridização molecular. Então, ele combina esses orbitais S e esses orbitais P de maneira que eles vão ter a mesma energia. Então, agora você vai distribuir de novo esses 4 elétrons nesses 4 orbitais. Quando você distribui esses 4 elétrons desses 4 orbitais, você observa que ele pode fazer 1, 2, 3, 4 ligações. Tá? Quando ele combina, a gente fala que é a hibridização sp3. Quando ele combina um orbital S que ele tem com os 3 orbitais P, ele tem essa hibridização sp3, você imagina que todo elemento químico que tem a hibridização sp3, ele vai ter aquela geometria tetraédrica. Né? Então, você imagina que, por exemplo, o metano ou o tetacloreto de carbono, né? Você tem o carbono fazendo 4 ligações. Então, você desenha o átomo no centro de um tetraedro. Aí você tem essa notação aqui. Você imagina que esses 2 hidrogênios, eles estão no... Aqui não vai fazer diferença, porque você tem 4 ligantes iguais, né? Mas você imagina que 2 dos ligantes vão estar no plano da lousa. Você imagina que um ligante ele vai estar para fora do plano da lousa e o outro... Desculpa, essa anotação aqui, um ligante está para trás do plano da lousa e esse daqui está para... Desculpa, esse daqui está para frente do plano da lousa e esse daqui está para trás do plano da lousa. Você imagina que é um tetraedro, no centro do tetraedro você tem o carbono. A gente falou também de uma coisa que é interessante, a gente vai falar isso nas próximas aulas, que é a polaridade das ligações. Né? Então, por exemplo, eu já falei para vocês dos ácidos halogenídricos. Então, por exemplo, você tem o ácido fluorídrico. Você acha que o ácido fluorídrico é uma molécula que vai ter momento de dipolo? O ácido fluorídrico, ela vai ter momento de dipolo?
Lembra que eu falei daquela propriedade para vocês? Essa tabela periódica do PubChem, você pode selecionar. Acho que no celular não fica bom, porque a tela é pequena, mas depois, quando você estiver em casa no computador, entra na tabela do PubChem e fala para ele fazer a distribuição dos elementos de acordo com a eletronegatividade. Aí você imagina que os elementos de maior eletronegatividade eles vão ficar mais escuros e os de menor eletronegatividade, obviamente, vão ficar mais claros. A eletronegatividade é definida como a tendência que um elétron tem de atrair o par de elétrons da ligação para ele. Então, por exemplo, você tem aqui o ácido fluorídrico, né? Eu já falei para vocês lá no começo do curso, né, dos ácidos halogenídricos. Você imagina que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, o flúor. Então, você imagina que esse par de elétrons da ligação ele vai ficar muito mais do lado do flúor que do lado do hidrogênio, né? Aliás, a ideia daquele modelo covalente e iônico é o seguinte, a ideia é que no modelo iônico, você tem o sódio, que é totalmente eletropositivo, né? Você imagina que esse par de elétrons, o cloreto de sódio, ele vai ficar tão do lado do cloro, que quando você jogar o cloreto de sódio em água, ele vai se dissociar e o par de elétrons vai ficar com cloro, né? Então, você imagina que uma diferença de eletronegatividade alta, né, vai caracterizar se um sal vai ser iônico ou molecular. Então, por exemplo, o carbono e o hidrogênio, eles têm eletronegatividades muito próximas. Ou, melhor ainda, a ligação carbono-carbono, né, de diferença de eletronegatividade zero, né? Então, você imagina que os elétrons, né, o par de elétrons, ele vai ficar à mesma distância dos dois, né? Então, diferença de eletronegatividade zero. Então, você pode imaginar, né, que a ligação vai ser covalente. Melhor dizendo, você vai ter um momento de dipolo quando tiver uma diferença de eletronegatividade entre os elementos. Então, por exemplo, o ácido fluorídrico, ele é uma molécula polar? Sim, ele é uma molécula polar, porque tem uma diferença de eletronegatividade alta entre o hidrogênio e o flúor. Vocês acham que... Então, lembra, o carbono, ele faz 4 ligações, o carbono, ele faz 4 ligações, e ele sempre vai ter uma geometria tetraédrica. Então, você imagina que o carbono está no centro do tetraedro, e nos vértices do tetraedro você tem 4 ligantes. Só que agora uma coisa que vocês têm que lembrar é que o tetraedro tem eixos de simetria. O tetraedro tem eixos de simetria, tá? Então, por exemplo, na prova, eu venho e pergunto para vocês se o tetracloreto de carbono ele é polar. Eu ia perguntar isso agora para vocês, aí vocês já dão a opinião de vocês. Então, vocês estão fazendo a segunda prova, né? A primeira vai ser só a parte de estequiometria. Aí tem as opções para você considerar. Eu pergunto para vocês, ó, essa daqui é uma molécula polar? Está lá na segunda prova. Essa molécula é polar? Qual desses dois aqui é mais polar? Imagina que é múltipla escolha, então você vai ter que considerar as alternativas para poder responder. Aí você vai lá, aí você vai na tabelinha do PubChem, aí você vai ver que a eletronegatividade Você imagina que o cloro é o terceiro elemento mais eletronegativo da tabela periódica, tá? Então lembra que eletronegatividade é definido como a tendência de um elemento químico a atrair o par de elétrons da ligação para ele. Isso é a definição de eletronegatividade. Se você for lá na tabelinha do PubChem e falar, ó, separa a tabela de acordo com a eletronegatividade, né? Os elementos que têm menor eletronegatividade claros, os que têm a maior eletronegatividade cada vez mais escuros. Quanto mais escuro, maior a eletronegatividade.
ele vai te chamar a atenção para 4 elementos, que são os 4 mais eletronegativos da tabela periódica. O primeiro é o flúor, o segundo é o oxigênio, o terceiro é o cloro e depois é o nitrogênio. Agora você até me... Deixa eu ver, quem que tem a maior eletronegatividade? Deixa eu ver. Eletronegatividade de Pauling. Ó, a eletronegatividade de Pauling do cloro, segundo a tabela periódica, é 3,16. E a eletronegatividade de Pauling do nitrogênio é 3,04. Agora, já que eu já coloquei na lousa, eu falei para vocês que o flúor é disparado o mais eletronegativo. A eletronegatividade de Pauling do flúor é 3,98 e a eletronegatividade de Pauling do oxigênio é 3,44. Então, aqui vocês têm os 4 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, tá? Então, você olha para essa daqui, você vai falar, tá, o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então, a ligação carbono-cloro, com certeza, ela vai ser covalente, ela vai ter um momento de dipolo, tá? Então, vocês acham que o tetracloreto de carbono, vocês acham que ele é polar ou apolar? Ele vai ser polar ou apolar? Ele vai ser polar ou apolar? Pessoal, vocês imaginam que essa molécula tem um centro de simetria. Então, se você desenha a estrutura do tetracloreto de carbono, você vai colocar um cloro. Você imagina que esses 2 cloros estão no plano da lousa. Aí você imagina que esse cloro ele está para fora do plano da lousa e esse cloro está para dentro do plano da lousa. Você imagina que essa daqui é a base de um tetraedro. Essa daqui é a base do tetraedro, né? Essa daqui é a ponta do tetraedro. Então você imagina que você vai ter um momento de dipolo para cá, um momento de dipolo para cá e um momento de dipolo para cá, já que o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então você vai ter um momento de dipolo para cá. Você imagina que esses 3 momentos de dipolo, eles vão se combinar para ter um momento de dipolo exatamente do mesmo tamanho que esse momento de dipolo do cloro que está no topo do tetraedro. E os momentos de dipolo se cancelam. Então, você imagina que o tetracloreto de carbono ele vai ser uma molécula totalmente apolar, assim como o metano. Por quê? Porque os momentos de dipolo eles se cancelam. Você imagina que os momentos de dipolo se cancelam. Só que se você for olhar para o metano, a diferença é que o momento de dipolo está na direção do hidrogênio para o carbono. Você imagina que esse momento de dipolo aqui, ele vai se cancelar com esse momento de dipolo aqui. Agora eu não vou falar nessa aula, eu quero que vocês pensem para a aula que vem. Então, vocês imaginam que não se trata só de você ter a ligação que tem um momento de dipolo, porque você tem um momento de dipolo nessas 4 ligações e você tem um momento de dipolo nessas 4 ligações. Só que por causa da simetria que você tem no tetraedro, essas 3 ligações aqui, elas vão ter um momento de dipolo, para cá que cancela com esse momento de dipolo aqui. Então, a molécula no final vai ter polaridade 0 por causa dos eixos de simetria.
O mesmo acontece para o metano. Então, eu quero que, levando isso em conta, vocês me respondam quem que é mais polar. O clorofórmio, você imagina que você vai ter aqui o clorofórmio. Vocês tentam pensar nisso daqui na semana que vem a prova, né? Então, assim que a gente tiver aula de novo, a gente comenta isso daqui. Tá? Então, vocês pensem nisso. Você tem aqui o clorofórmio, né? O clorofórmio é o CHCl3. Então, você imagina que você vai ter... aqui os cloros, tá vendo? Aí você vai ter o dicloreto de carbono. Então, você imagina que você vai ter aqui um hidrogênio, um cloro e um cloro. Então, você vai ter o CH2Cl2. E você vai ter o cloreto de metileno. Então, você imagina que você vai ter um cloro, um hidrogênio. É melhor. Então, aqui você vai ter o CH3Cl. Ó, então, você tem o clorofórmio, o diclorometano e o clorometano. E para desenhar bonitinho a série para vocês, né? Eu já tinha mostrado, aqui você tem o tetracloreto de carbono. Então, uma coisa que é interessante, né? Aqui você tem o CCl4. Então, uma coisa que é interessante, né? Você faz essa pergunta aqui numa prova, né? Dentro dos cloretos de metileno, qual dos cloretos de metileno apresenta a maior polaridade? Né? Então, você tem que saber que o carbono ele está na família 4A, tem 4 elétrons na camada mais externa, e ele faz 4 ligações. Quando ele faz 4 ligações, é porque ele combinou um orbital S com um orbital P e entrou numa hibridização sp3. Ele estando na hibridização sp3, ele vai ter uma geometria tetraédrica. Tá? Então, você imagina um tetraedro, cada um dos ligantes, um dos vértices do tetraedro. Então, se eu pergunto quais dos cloretos de metileno tem maior polaridade, talvez assim, a primeira coisa que eu falaria, pelo menos a primeira coisa que eu falei quando eu era aluno, é o tetracloreto de carbono. Por quê? Porque eu sabia que o cloro é o quarto elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, eu sabia que ia ter um momento de dipolo entre o carbono e o cloro. Aí eu pensei, vou ter 4 momentos de dipolo, com certeza vai ser o tetracloreto de carbono mais polar. Só que não, ela é uma molécula totalmente apolar. Por quê? Porque os momentos de dipolo se cancelam. Né? E nos outros 3 casos, como é que fica? Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que o hidrogênio, ele é menos eletronegativo que o carbono. Então, quando você tem uma ligação carbono-hidrogênio, você tem um momento de dipolo que está indo do carbono para o hidrogênio. E quando você tem o carbono-cloro, o cloro é mais eletronegativo, então você tem um momento de dipolo aqui. Então, o que é engraçado aqui no tetracloreto de carbono, você tem esses momentos de dipolo aqui, né? Opa, perdão, você vai ter ao contrário. Você vai ter esses momentos de dipolo aqui,
Você imagina que esses 3 momentos de dipolo cancelam esse momento de dipolo. Então, você tem esse momento de dipolo aqui por causa desse ligante, e você tem esse momento de dipolo aqui, que é a soma dos vetores na base do tetraéder. E esses 2 vetores, eles se cancelam. Aqui é o contrário. Você tem esse vetor, a base do tetraéder dá um vetor para cá, e essa ligação do cloro dá um vetor para cá. Então, esses 2 vetores se somam. Então, por incrível que pareça, né, esse daqui é totalmente apolar, e esse a gente já viu que ele vai ser bem polar, justamente por causa do que acontece aqui. Esses vetores se somam. Certo? Então, aí nesse momento vocês já podem pensar que o tetraclorito de carbono, ele é apolar, enquanto o cloreto de metileno, que é o que tem menos ligação cloro-carbono, ele vai ser o mais polar deles. Agora resta você entender o que acontece. Tenta fazer em casa para ver o que acontece com o clorofórmio e com o diclorometano. Deixa eu ver que horas são. Ainda tem meia hora. Bem, então, seguindo. Pessoal, então, seguindo, você está na família 4A. Na família 4A, você tem o silício. O silício é o não metal. Então, uma coisa interessante é que o silício ele não forma cátions. Né? Você vai falar, tá, o silício ele tem 4 elétrons na camada mais externa, como todo o elemento, só que ele não tem tendência nenhuma a perder os 4 elétrons que ele tem. Né? Ele tem tendência sempre a fazer ligações covalentes com o oxigênio. Aliás, a única ligação covalente que ele faz é com o oxigênio. Você pode obter comercialmente sais de silício, por exemplo, você pode obter comercialmente o tetracloreto de silício. Né? Só que você imagina que ele não tem tendência, ele se degrada naturalmente. A própria umidade do ar, a água que tem no ar já é o suficiente para destruir ele. O que o silício gosta de fazer? Ele gosta de fazer ligação covalente com o oxigênio. Então, o silício ele vai se ligar com o oxigênio da seguinte maneira, da mesma forma que o carbono faz as ligações dele. Aí você imagina que em cada uma dessas ligações aqui vai ter uma outra ligação com silício e uma outra ligação com o oxigênio. Então você imagina que o carbono, por exemplo, ele faz ligação carbono-carbono, faz milhares de ligações carbono-carbono. As ligações carbono-carbono, carbono-hidrogênio, elas são muito estáveis. Por isso que a gente tem esses milhões de substâncias conhecidas no campo da química orgânica. Né? Então você imagina, o silício ele só faz ligação covalente estável com o oxigênio. Então você imagina que todos os silicatos que estão presentes na natureza é isso, ligação silício e oxigênio. Por isso que ele é classificado como um semimetal. Ele não tem tendência a perder os elétrons que ele tem para formar cátions, e ele forma sempre ligações covalentes, só que ao contrário do irmão dele, que é o carbono, ele só faz ligação covalente estável com o oxigênio. Então, se você vê um silicato, você for na praia, a areia da praia é isso daqui. É a ligação silício-oxigênio. Você imagina que é como se fosse um polímero, né? Você vai tendo várias ligações oxigênio-silício, oxigênio-silício, é assim que forma um silicato. Tá? Isso daqui é um grão de areia na praia. Então, já que a gente falou de ligações covalentes,
Vamos voltar um pouquinho, eu não estava na família 4A. Agora a gente vai para família, vamos voltar na família 3A. Qual que é o primeiro elemento na família 3A? O boro. Lembra que eu falei para vocês que toda família tem um diferente, né? O diferente é sempre o primeiro elemento da família. Por quê? Porque ele está no primeiro período. Né? Então, se você for olhar depois no livro didático, né, você vê você imagina que quanto maior o número quântico, maior o número do orbital. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um orbital 1s1 é bem menor que um orbital 2s1. Na verdade, 1 é o número de elétrons. Então, você imagina que um orbital... Você imagina que um orbital 1s é bem menor que um orbital 2s. Você imagina que um orbital 3s é muito maior que um orbital 2s. Né? Lembra que o número quer dizer... O número quântico principal quer dizer o período, está relacionado com o período que o elemento químico está. Então, quanto maior o número quântico principal, maior o tamanho do orbital. Então, você imagina que os elementos do segundo período, né, carbono, nitrogênio, flúor, eles vão ser sempre muito pequenos. Se eles são muito pequenos, né, você imagina que eles vão ter uma eletronegatividade, um raio atômico menor e uma eletronegatividade maior. Tá? Então, você imagina que o boro, ele não tem tendência nenhuma, ele não está na família 3A. O que eu falei para vocês? Você imagina que todos os elementos da família 3A, a exemplo do alumínio e do galho, têm tendência a formar cátions trivalentes. O alumínio, o galho e o índio, eles têm tendência a perder os 3 elétrons que têm e formar cátions trivalentes. Aí eu falei para vocês que lá embaixo, o talho, por causa do efeito do par inerte, ele pode formar cátions monovalentes ou cátions trivalentes, onde o estado de oxidação mais 1 é o estado de oxidação mais estável. Só que lembra que eu não falei nada para vocês do boro? Por quê? Ele é um semimetal, ele não tem tendência a perder seus elétrons e ele gosta de compartilhar os elétrons. Então, qual que é a distribuição eletrônica não só do boro, mas de qualquer elemento da família 3A? Onde o N, né, é o número quântico, vai ser o período que ele está. Então, você imagina que ele está no segundo período, então vai ser 2. Se eu for desfazer o orbital de caixinha, aqui eu tenho o orbital S, aqui eu tenho o orbital P. O que você acha que vai acontecer para ele fazer uma ligação química? O que vai acontecer? Ele vai combinar os orbitais S e P para ter uma hibridização. Ele vai combinar os orbitais S e P dele para ter uma hibridização sp2. Aí quantos elétrons ele vai... Aí quantas ligações ele pode fazer? 3, né? Vocês acham que essa molécula aqui... Vocês acham que essa molécula... Se eu perguntar na prova se essa molécula ela é polar ou apolar, vocês vão responder o quê? Se ela é polar ou apolar. Vocês vão responder o quê? Se você olhar lá para a eletronegatividade, se você só olhar para a eletronegatividade, não tem nem o que discutir. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, você sabe que tem um momento de dipolo entre o boro e o flúor. Mas aí você tem que saber a geometria da molécula para saber se os momentos de dipolo se anulam ou não. Né? Então, se eu perguntar para vocês na prova, qual que é a geometria do metano? Vocês vão responder o quê? Tetraédrica, né? E se eu perguntar para vocês qual que é a geometria do trifluoreto de boro?
trigonal plana. Né? Você vai ter uma geometria trigonal plana. E se eu perguntar se o trifluoreto de boro é polar ou apolar, vocês vão responder o quê? Deixa eu ver, eu tenho um momento de dipolo para cá bem forte, não tem? Eu tenho um momento de dipolo para cá bem forte e um momento de dipolo para cá bem forte. Então, o que vai acontecer? Esses momentos de dipolo vão se somar e vão cancelar esse momento de dipolo aqui. Então, mais uma vez, você tem uma molécula que tem 3 ligações polares, mas por causa da simetria que ela tem, esses 2 momentos de dipolo se cancelam com esse. Então, você vai ter uma molécula apolar. Então, você vai ter uma molécula polar. Bem, então na sequência a gente estava na família 4A, aí a gente vem para a família 5A, onde você vai ter nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio. Então você já sabe que nitrogênio e fósforo são não metais, o arsênio e o antimônio são semimetais, tá? Então, então você já sabe que nitrogênio e fósforo são não metais. Aí vem a primeira pergunta, né? O nitrogênio, ele é um não metal, então obviamente ele vai fazer só ligações covalentes, né? Lembrem-se também que os não metais, eles têm tendência a ganhar elétrons. Então, se você for ver a distribuição eletrônica de todos os elementos, né? Você sabe que ele está na família 5A, obviamente tem 5 elétrons na camada mais externa. Por isso que os elementos da tabela periódica foram divididos em família A e família B, né, onde a família A é a família principal. Então você sabe que a distribuição eletrônica vai ser NS2, NP3. Se você for desenhar as caixinhas, você tem aqui o orbital S e aqui você tem os orbitais P. Então, você vai colocar 1, 2 elétrons no orbital S, e depois você vai colocar os 3 elétrons restantes, cada um em uma caixinha. Né? Então, você tem aqui a estrutura dele. Você imagina o seguinte, ele pode ganhar 3 elétrons, para formar o nitreto. Lembra que eu falei, existe o nitreto, que é um nitrogênio que ele ganha 3 elétrons para completar a camada de valência dele, para ter a configuração de um gás nobre. Só que você imagina, lembra que eu falei lá para vocês no comecinho, daquele modelo rudimentar? Você imagina que o maior volume do átomo é a nuvem eletrônica dele. Maior parte do volume do átomo, você pode considerar que 100% do volume do átomo é a nuvem eletrônica. Você tem um Maracanã e uma maçã dentro do Maracanã. Você imagina que o volume de uma maçã perto do Maracanã é desprezível, né? Então, todo o volume do átomo está na nuvem eletrônica. Então, você imagina que se eu ganhar elétrons, meu tamanho vai aumentar muito. Então, se eu aumentar muito de tamanho, isso daí vai atrapalhar na estabilidade. Então, existe nitreto e fosfeto, só que eles não são estáveis. Não é igual a um cloreto que você acha em solução aquosa. O que ele vai querer fazer? O que ele vai querer fazer mesmo? Lembrem-se que o oxigênio ele é extremamente eletronegativo, né? Então, se você tiver um oxigênio ligado com nitrogênio, você vai imaginar que o estado de oxidação dele é positivo, né? Então, você imagina que ele vai combinar os orbitais S e P dele da mesma forma que o carbono. Então, vai ter 1, 2, 3, 4. Ele vai ter, o nitrogênio vai fazer uma hibridização sp3. Aí eu vou colocar 1, 2, 3,
4 e 5 elétrons aqui. Então você já sabe que o nitrogênio faz uma hibridização sp3 da mesma forma que o carbono no metano. Quantas ligações ele pode fazer? 1, 2, 3. Vocês conseguem ver qual que é a diferença do nitrogênio para o carbono? Ó, aqui é o nitrogênio, aqui é o irmão dele na família vizinha, 4A, carbono. Você imagina que qual que é a diferença do nitrogênio para o carbono? O nitrogênio tem um par não ligante. Então você imagina que você tem um tetraedro da mesma forma que o metano. Ó, então eu vou desenhar aqui para vocês a estrutura do metano, que eu já tinha desenhado. Então, ó, o carbono ele faz hibridização sp3, ele combina os orbitais sp. Aí você vai ter 4 orbitais de mesma energia. Ele tem 4 elétrons na camada mais externa. 1, 2, 3, 4. Ele vai fazer 4 ligações. O nitrogênio, né, não só o nitrogênio, o fósforo, o arsênio e o antimônio, todos os elementos da família 5A. Eles vão ter 5 elétrons na camada mais externa. Ele vai combinar os orbitais s e p dele para ter 4 orbitais de mesma energia, né? Você vai distribuir esses 5 elétrons em 4 orbitais, você vai preencher um dos orbitais completamente e ficar com 3 orbitais vazios, onde você pode fazer as 3 ligações. Então você imagina que você tem o metano. Então aqui você tem o metano e aqui você vai ter a amônia. A diferença é que você vai ter um par não ligante na amônia. Na amônia você vai ter um par não ligante. Esse par não ligante que dá a... claro, você vai ter uma repulsão. Você vai ter uma repulsão desse par não ligante com os hidrogênios que estão na base do tetraedro. Você imagina que você tem uma geometria tetraédrica, só que num dos vértices você tem um par de elétrons, você não tem um ligante. Então você imagina que você tem um tetraedro, mas você tirou o topo do tetraedro. Então você vai ter, no caso da amônia, você vai ter uma geometria que eles chamam de piramidal. E como você tirou, então tá, antes de eu falar isso daí, a gente já mostrou nos exemplos anteriores que o metano, o tetracloreto de carbono, eles são apolares, por causa do eixo de simetria da molécula. Vocês acham que a amônia é polar ou apolar? Por que ela é polar? Ela tem uma geometria tetraédrica também? Exato, eu tirei um dos vértices do meu tetraedro e eu perdi o eixo de simetria, né? Então, na verdade, você imagina que você vai ter um momento de dipolo do nitrogênio do nitrogênio. Você vai ter um momento de dipolo do nitrogênio para o par não ligante. E você lembra que o nitrogênio é o quarto mais eletronegativo. Então, obviamente, você vai ter um momento de dipolo do hidrogênio para o nitrogênio. Então, você imagina que esse momento de dipolo vai acabar somando com esse momento de dipolo. Agora, de novo, vocês estão fazendo a segunda prova. É muito fácil tirar nota comigo, que eu falo tudo que vai cair na prova. Tá? Vocês estão fazendo a minha prova. Eu pergunto para vocês, quem que é mais polar? A amônia ou o tetrafluoreto de nitrogênio? O trifluoreto de nitrogênio. Quem que é mais polar?
Quem que é mais polar? A amônia ou o trifluoreto de nitrogênio? Então você tem aqui o nitrogênio, você tem aqui no plano da lousa um flúor e um par não ligante. É claro, eu desenho assim, mas não faz diferença, entendeu? Porque você tem um eixo de simetria, né? É a mesma coisa que você pegar um tetraedro que tem 4 ligantes iguais, né? Não importa se você vai fazer assim, você vai virar, né? Tem um plano de simetria. Então você tem o flúor, você tem aqui outro flúor e aqui você tem outro flúor. Então você imagina que o flúor é o mais eletronegativo da tabela periódica. Qualquer elemento que estiver ligado com ele vai ter um momento de dipolo. Os elétrons vão estar para o lado do flúor. Então você vai ter um momento de dipolo para cá, um momento de dipolo para cá e um momento de dipolo para cá. E você vai ter um momento de dipolo para cá. Então você imagina que você vai ter, na base do tetraedro, você vai ter um vetor resultante para cá, e por causa do par de elétrons, você vai ter um vetor para cá. Então você imagina que esse par de elétrons vai se cancelar, esses dois vetores eles vão praticamente se cancelar. Então, é que eu falei, quando eu era aluno, eu olhava para o amônia, né? Bom, mas o flúor é o elemento mais eletronegativo. O momento de dipolo que tem nitrogênio-flúor é muito maior que o momento de dipolo nitrogênio-hidrogênio. Como que pode a amônia ser muito mais polar que o trifluoreto de nitrogênio? É por causa disso, é por causa dos eixos de simetria que tem na molécula. Certo? É por causa dos eixos de simetria. Você imagina o seguinte, que os elementos que estão no segundo período da tabela periódica, eles estão muito longe dos orbitais D. Então, eles não têm orbitais D de baixa energia para fazer ligação. Então, você imagina que o nitrogênio ele só pode fazer 3 ligações. Toda vez que você tiver nitrogênio, ele vai fazer 3 ligações. E o fósforo, vocês acham que ele pode fazer quantas ligações? O fósforo? Quantas ligações vocês acham que o fósforo pode fazer? Pessoal, qualquer elemento da família 5A vai ter essa distribuição eletrônica aqui, não vai? Qualquer elemento da família 5A, então ele vai ter aqui 2 elétrons no orbital S e vai ter um elétron em cada um dos orbitais P. Então você imagina que você vai ter os orbitais D. Você vai ter os orbitais D aqui. Você imagina que o fósforo, por ele estar no terceiro período da tabela periódica, ele vai ter orbitais D com energia suficiente para participar da ligação. Então você imagina que ele pode fazer uma hibridização envolvendo os orbitais S, P e D. Então ele vai fazer uma ligação compartilhando os orbitais S, P e D. Então você vai ter uma hibridização contendo agora 5 orbitais, né? Então você vai ter uma hibridização aqui envolvendo 5 orbitais. Então ele tem 5 elétrons e agora ele tem 5 orbitais, porque você combinou um orbital S, um orbital P e um orbital D. Quer dizer, um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D. Então você tem uma hibridização sp3d. Então você vai colocar um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui e um elétron aqui. Os 5 elétrons que ele tem. Então você pode observar
que o fósforo ele pode fazer 5 ligações. Lembra lá do começo do curso, até quando a gente fez as estequiometrias, eu falei que você deveria lembrar que o fósforo ele pode fazer, então, a hibridização sp3, né? Olha aqui a hibridização sp3. Na hibridização sp3, então aqui você tem a hibridização sp3, você está colocando 5 elétrons em 4 orbitais, você vai ter um par não ligante e vai poder ter 3 pares ligantes. Quando ele faz a hibridização sp3d, ele pode ter 5 pares ligantes. Então, você imagina que o fósforo ele pode fazer o tricloreto de fósforo e ele pode fazer o pentacloreto de fósforo. Então você já sabe qual que é a geometria do tricloreto de fósforo. É a mesma da amônia. Você vai ter um par não ligante, você vai ter um cloreto aqui, você vai ter um cloreto aqui e um cloreto aqui. E qual que é a geometria do pentacloreto de fósforo? Então você imagina que você vai ter aqui no plano da lousa os cloros, né? E aqui você imagina que você vai ter também, você imagina que aqui você vai ter um cloro para fora da lousa, desculpa, para dentro do plano da lousa, e um cloro para fora do plano da lousa, que é a geometria que a gente fala que é a pirâmide de base triangular. Né? Na verdade, uma bipirâmide de base triangular. Bipirâmide de base triangular. Né? Você imagina que aqui você vai ter vértices de 90 graus e aqui você vai ter um vértice de 120 graus. Tá? Você imagina que o círculo tem 360 graus, ele tem 3 ligantes, você está dividindo o círculo em 3. 360 dividido por 3, 120. Né? Então você imagina que você vai ter o tricloreto de fósforo e o pentacloreto de fósforo. A hibridização desse daqui é sp3 e a hibridização desse daqui é sp3d. Esse daqui é piramidal e esse daqui é uma bipirâmide de base triangular. Certo? Agora, mais uma vez. Ó, ninguém vai errar isso na minha prova. Eu estou falando já o que vai cair. Qual desses é mais polar? Tricloreto de fósforo ou pentacloreto de fósforo? O tricloreto de fósforo é o mais polar. Mas por quê? Lembra que o cloro é o terceiro mais eletronegativo. Então você imagina que você tem um momento de dipolo entre o fósforo e o cloro. Aí você pensa, pô, mas aqui eu tenho 5 momentos de dipolo. E aqui eu tenho 3. Essa daqui é polar, por quê? Por causa do... Ela não tem eixo de simetria. Porque a geometria piramidal, né, que é um tetraedro que você tirou um dos vértices, a geometria piramidal não tem eixo de simetria. Na bipirâmide de base triangular, você tem eixos de simetria. Então, os momentos de dipolo se cancelam. Ó, esse momento de dipolo cancela com esse momento de dipolo. Esses dois momentos de dipolo da base do triângulo, eles se cancelam com esse. Então, todos os momentos de dipolo se cancelam.
É uma molécula que tem 5 ligações polares, mas é apolar. Então, o pentacloreto de fósforo é apolar e o tricloreto de fósforo é polar. Agora tem um detalhe. Você imagina que o arsênio ele está ali no quarto período da tabela periódica. Você imagina que o arsênio ele não gosta de perder os seus elétrons, de compartilhar os seus elétrons para fazer 5 ligações. Então você imagina que o arsênio, não só o arsênio, você imagina que estão todos na mesma família da tabela periódica. Então você imagina que o arsênio ele pode fazer 3 ligações assim como o fósforo. Só que o arsênio ele só faz 5 ligações se for com flúor. Você imagina que o flúor, o elemento mais eletronegativo, ele tem a capacidade de fazer o elemento químico desemparelhar essas pares de elétron, né? E falando quanto a estados de oxidação, se eu perguntar para vocês na prova quais são os principais estados de oxidação do arsênio e do antimônio? Quais são os principais estados de oxidação do arsênio e do antimônio? Qual que é a distribuição eletrônica de todo elemento na família 5A? NS2 e NP3. Então você imagina que eles podem perder só os elétrons nos orbitais p ou todos os elétrons. Então você imagina que o arsênio e o antimônio, eles podem perder só 3 elétrons. Eles perdem os elétrons no orbital p e se perderem todos vão ter um estado de oxidação mais 5. Então, os principais estados de oxidação do arsênio é mais 3 e mais 5. Só que como eles são semimetais, eles nunca formam cátion. Você nunca vai ver esse tipo de cátion na tua vida. Nem com arsênio, nem com antimônio. O que você vai ver? Óxidos e oxiânios. Então, por exemplo, você nunca vai ver um cátion arsênio mais 3 em solução aquosa. Mas você pode encontrar essa molécula aqui, sulfeto de arsênio. Você imagina que o estado de oxidação do arsênio aqui é mais 3, né? Mas você nunca vai ver essa espécie. Você vai ver algo assim. Você tem aqui o arsenato e aqui você tem o arsenito. Estado de oxidação mais 5, estado de oxidação mais 3. Estado de oxidação mais 3. Tá? É assim que você vai ver o arsênio e o antimônio. Nunca na forma de cátions, mas em estados de oxidação mais 3 e mais 5. Você vai sair do meu curso, você vai falar arsênio mais 3, arsênio mais 5, vai escrever assim. Eles vão falar, pô, mas teu professor de geral não te ensinou nada, né? Certo? Então era aí. E o que eu falei para o arsênio vale para o antimônio. Tá? Então, por exemplo, óxido de arsênio. Óxido de antimônio. É isso daqui. Estado de oxidação mais 3. Pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Agradeço muito a presença e a atenção de vocês. E a gente se vê então na semana que vem para fazer a prova, nesse mesmo horário. Tá bom? Então, um bom final de semana para vocês e até a semana que vem.